Hoje o trabalho é com os caboclos, os nossos sábios representantes de Oxóssi e os cientistas da natureza, que trazem a alquimia da natureza, favorecendo assim a cura do nosso espírito e do nosso corpo. De todas as revoluções, a mais importante é aquela que acontece nos porões da alma. A revolução mais sublime de todas é quando erguemos o tapete das ilusões para fazermos uma varredura em nossa existência. É quando nos libertamos das masmorras internas, é quando quebramos as algemas que nos prendem ao sofrimento. Revolucionar a existência, em síntese, significa saber que a vida no corpo é breve, mas o espírito é imortal. Aprender a amar a si para depois amar o próximo, entender que a vida é uma oportunidade de aprendizado e crescimento espiritual. Colocar cercas elétricas em torno do nosso coração, evitando que ladrões emocionais roubem nossa paz. É admitir erros e procurar corrigi-los. Fazemos uma revolução existencial quando deixamos de lado o script e improvisamos com sorrisos e alegrias os dramas de nossas vidas. Um bom ator sabe improvisar na vida para que não percamos o prazer de viver. Para que não haja morte emocional, também precisamos aprender a improvisar. Diante da ingratidão inesperada, improvisemos com a compreensão. Diante de uma doença grave, improvisemos com a fé e a esperança e a perseverança. Considerando o velho dito popular, a vida é uma caixinha de surpresas. O improviso é e será sempre um recurso imprescindível. Bom, gente, nós sabemos que o processo de transformação interior, a tal da reforma íntima, que também diz respeito à evolução espiritual, porque a partir do momento que o ser se conhece, então ele também consegue pontuar os seus pontos fracos, aos quais tem que trabalhar e se modificar. Então, esse processo evolutivo não vai acontecer do dia para a noite. É um processo lento e doloroso, mas que é preciso, de alguma forma, enfrentar esse monstro das nossas fraquezas, das nossas deficiências e dos nossos desméritos trazidos de outras encarnações. A vida material, a vida física, é uma oportunidade de muitas para que revemos as nossas deficiências e as nossas dores, porque toda dor ao qual nós sentimos, ela está diretamente ligada à semente que plantamos lá atrás. Então, certamente, são resquícios de um plantio. Porém, plantar é uma opção, mas colheita é certa. Então, todas as dores, todas as nossas deficiências, os nossos conflitos e as nossas provas na vida é resultado daquilo que nós escolhemos lá atrás, daquilo que nós plantamos lá atrás. Não tem, muita gente se questiona, nossa, por que a minha vida é tão difícil? Por que eu sofro sempre com o mesmo problema? Porque ora eu resolvo me aparece
outro, tal qual o que eu acabei de resolver. Então, como que pode? Qual o mal que eu faço, né? Porque eu sou um ser tão azarado. A gente ainda ouve esses tipos de exclamações. Porém, tudo o que nós vivenciamos faz parte das nossas escolhas feitas em algum momento de nossa vida, que não demanda apenas as escolhas feitas nessa encarnação, e sim trazemos um conjunto de história nossa de outras. Portanto, a encarnação atual, ela deve ser encarada como mais uma oportunidade de fazer, então, essa reforma interior, tentando tampar todos os orifícios da nossa alma que nos leva a sofrer daquelas mazelas as quais cada um tem nas suas vidas. Qual a melhor maneira de conseguirmos desvestir-nos desse velho homem para nos transformar num novo homem, a partir da reforma interior? Mas para fazer a reforma interior, nós precisamos nos conhecer. Conhecer as nossas fraquezas, conhecer as nossas deficiências. Bom, a partir do momento que eu me entendo como um ser frágil nesse aspecto, como um ser vulnerável nesse outro aspecto, eu já tenho então o diagnóstico de onde é que eu tenho que fazer o tratamento. A partir desse tratamento, a primeira posição que eu tenho que tomar frente a esse homem velho, para transformá-lo num homem novo, é o auto-perdão. Quando nós nos perdoamos dos nossos erros, considerando que vivemos de estágios conscienciais, por exemplo, quando eu cometi tal equívoco na minha vida e fiz tal escolha errônea, eu estava em um estado de consciência e que eu talvez não conseguisse olhar adiante para fazer uma escolha melhor. Porém, diante dessa escolha, as consequências de hoje é o resultado da minha vida e de como ela se encontra nos vários aspectos. Então, detectando isso, eu tenho que dar um passo a uma nova consciência e começar nos auto-perdoando para podermos nos livrar do fardo da culpa e, a partir daí, iniciarmos então uma nova consciência. Porque a partir desse momento você se sente leve e liberto para novas escolhas, desta vez numa nova consciência. Eu me sinto liberto para poder agir e modificar o meu meio, porque quando você muda interiormente, tudo à sua volta também muda. É um quadro natural que você vai visualizar mediante essa evolução consciencial. Muitas vezes, tudo o que ocorre com você demanda desse despertar de consciência, de você mudar, de você se auto-perdoar, se libertar das culpas e reiniciar um novo ciclo na sua vida, admitindo os erros e trabalhando para corrigi-los. Volto a dizer que é um processo lento,
Mas se seguirmos esses passos, se seguirmos essa caminhada, tendo como norte essas indicações, que são indicações dos espíritos superiores, nós conseguimos, sim, avançar e muito com relação à nossa transformação, à transformação do meu meio e da minha vida. É um processo doloroso e lento, doloroso simplesmente porque demanda eu fazer um movimento, eu trabalhar as minhas deficiências, os meus erros, os meus defeitos, se assim for melhor dizer, assumi-los. Então eu vou me conhecer. E muitas vezes é muito difícil a gente se deparar com a gente mesmo. A gente acaba batendo de frente com alguém muito ruim. Ruim não no sentido de maldade, mas no sentido de que se você pudesse se autoavaliar e dar uma nota, um conceito para quem você é, nós ficaríamos decepcionados. Então a gente prefere não lidar com essa realidade. Nós preferimos seguir a nossa vida a partir da nossa área de conforto, a partir do lugar que eu ocupo e que eu estou acostumado, sofrendo ou não. Já que os problemas são sempre os mesmos, as obsessões que geram também alguns desses problemas são sempre as mesmas. Ou seja, eu sei o solo que eu estou pisando, porém me auto-enganando. Então a maior dificuldade é você ter esse encontro com você mesmo. É se conhecer. É ter força para se conceituar. E a partir desse conceito, se perdoar, se amar, porque é um processo também, até você aprender a se amar. É o auto-perdão, é se libertar das culpas. Então aí, quando você se esvazia desse fardo, você passa a olhar para si com outros olhos. E por que não dizer com amor? Porque até então era uma ilusão que vocês viviam baseado naquela região, naquele perímetro confortável em que se encontra as suas emoções. Normalmente, na condição de vítima, é assim que a gente se sente confortável. Essa autopiedade parece que nos consola, parece que nos conforma a estar vivenciando essas tribulações, que na maioria das vezes são desnecessárias, ou já atingiram o seu limite de provas, e a gente continua vivenciando. Porque provas, gente, resgate, e por que não dizer as provas, ela também tem tempo para terminar. Nós não estamos fadados a viver o mesmo problema uma vida inteira. Nós temos muito mais coisas a fazer e a provar no planeta Terra. Então você já teve o seu tempo de prova. Você já purgou, vamos dizer assim, aquela situação dezenas de vezes. Então fica quase que inaceitável você se manter um ser, digamos assim, passivo diante daquele problema.
você se autodefender, mas a culpa é minha, ou então a culpa é de Deus, ou então Deus quer assim, como se, né? Como se Deus fosse aí o regedor e o que determina o que você tem que fazer. Deus sabe o que faz. Então, isso tudo são recursos internos e inconscientes que nós usamos para não sair da área de conforto e da condição de vítima. Então, é chegado o momento que nós temos, sim, que fazer esse encontro, quase que um confronto, na maioria das vezes, quase que uma guerra, um motim, conosco mesmo. Nós temos que descascar essa verniz que nós colocamos em nós. Nós temos que nos libertar desse homem velho, recalcado, consumido pelos erros e culpa. Se justamente estamos com a oportunidade da vida encarnatória, atual, para resolver esses problemas. Então eu vou dizer para vocês, com toda certeza, que mais da metade dos problemas de cada um já eram tempo de estarem resolvidos. Mas como? Não depende de mim. Não tenho que... Sim, depende. Depende sim, começando a confrontar com o verdadeiro eu que tem dentro de vocês. Ah, mas agora já não dá mais tempo, eu devia ter feito tudo diferente lá atrás. Isso não justifica. É justamente o lá atrás que tem que ficar lá atrás. É transformar agora a vida num novo ciclo através do movimento. É o autoconhecimento, a autoabsolvição. E aí a consciência vai trazer para vocês a oportunidade de um novo ciclo. Porque você se sente leve, vazio, como se tivesse despejado toda a maldade, todo sentimento nocivo que restringe essa transformação, que limita a ascensão de vida e espiritual de vocês. Então já é hora de ter esse encontro com vocês, se conhecerem, se perdoarem, se amarem, para depois, libertos de todo esse fardo, nós iniciarmos um novo ciclo. Aí o problema passa a ser diferente. Eu consigo olhar para os problemas, para o sofrimento, eu diria, com mais disciplina e com menos dor. Porque eu vou entender o porquê que naquele momento eu estou sofrendo por aquela situação. Então deixa meio que ser um sofrimento e aprendemos com aquela situação. Uma vez aprendendo, já está aprendido. Não há necessidade de ficar batendo na mesma tecla. Porque o aprendizado se encerra, as provas se encerram quando o aprendizado efetivamente acontece. Então nós temos que ter isso dentro de nós. Se Jesus tivesse se incomodado com o número de opositores da época, dos ideais
da vida eterna, os ideais do Cristo, ele não tinha conseguido cumprir a missão. E ele nada mais, nada menos que o Filho de Deus. Ele teve que fechar os olhos da matéria para olhar somente com os olhos do Espírito. Ele foi conduzido pelos olhos do Espírito. E lógico que nós estamos bilhões de anos-luz do Cristo. Mas todo passo, todo ensinamento, toda postura diante da vida material, das provas com que Jesus passou, das perseguições, porque até então ele estava vivendo como homem. E ele simplesmente não se abalou. Porque o olhar que ele tinha mediante toda aquela situação era pelos olhos do Espírito, pelos olhos da evolução, pela lei do amor e da caridade. Então fica a reflexão. Quando é que nós vamos marcar um encontro conosco mesmo? Boa noite a todos. Que todos sejam abençoados e levem para os seus lares as bênçãos que vieram buscar.